Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Amor e Luz. Nossa casa tem estudos às segundas-feiras, das 20 horas às 21, estão estudando o livro Caminho, Verdade e Vida. Às terças-feiras também nós temos estudo aqui na casa, aberta ao público, das 19h30 às 20h30. Estamos estudando o livro dos médiuns e logo após é feito um trabalho mediúnico, somente para os trabalhadores da casa. Aí é uma reunião mais fechada. E nas quintas-feiras nós temos as nossas reuniões, pública também, das 20 às 21 horas. Então nós estamos convidando a todos, para participar, para vir fazer esse estudo, conhecer mais um pouquinho dessa doutrina, que só enriquece a nós. É um caminho longo que nós temos a percorrer, não é fácil, é um dia de cada vez. Nós temos as nossas dificuldades, mas se não tivermos um pouquinho de conhecimento, é mais complicado. Paralela à nossa reunião pública nas quintas-feiras, temos a evangelização das crianças. Quem tiver filhos, sobrinhos, algum parente, podem trazer, que é bom desde o começo, já colocar esse entendimento para elas seguir a vida melhor. Temos a nossa biblioteca. Tem vários livros, livros que muitas outras não têm. A nossa aqui tem um acervo muito interessante de uma doutrina, da doutrina desde o início. Então, estão convidados também para vir conhecer a nossa biblioteca. Nossa irmã hoje para dar a palestra, seria a Iná, mas um imprevisto ocorreu. A gente espera que ela esteja bem, nossas vibrações para ela e para toda a família. E antes da gente começar a passar a palavra para o nosso palestrante de hoje, nosso amigo, tem a mensagem que nós vamos falar, conhecendo, que é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Hoje nós estamos falando no sexto texto. Quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo que se revista. Pedimos, quem tiver celulares, pediam que desliguem para a gente não perder essa vibração, essa harmonia. Vamos iniciar a nossa reunião com uma oração, fechando nossos olhos, para agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por estarmos aqui, tendo essa oportunidade de aprender, de ampliar, de fortalecer-nos no dia a dia. Agradecemos aos bondosos amigos que preparam esse ambiente com muito amor, com muito carinho, fluidificando as nossas águas, purificando o ar para que possamos respirar melhor, calmamente. Aos nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, que está conosco a cada minuto. Que essas vibrações amorosas possam entrar no coração de cada um. Aos nossos irmãos que não puderam vir, os trabalhadores dessa casa que estão em seus lares, que eles possam receber toda essa vibração amorosa e benéfica. Que hoje, Senhor, e para todo sempre, tenhamos a persistência, a perseverança, a paciência, a resignação para todos os nossos momentos. Só o Senhor sabe o que vai no coração de cada um. Que a tua paz e teu amor entre no coração de cada um. Muito obrigada, Deus Pai. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Então vamos receber o nosso irmão Luiz Antônio, que é daqui da nossa casa. Ele que vai falar para nós, não sei o tema, mas qual é, Luiz? Fidelizar o Espírito.
fidelidade espírita. Vamos aprender mais um pouquinho. Luiz, por favor. Eu ia fazer o tema necessidade do estudo na casa espírita, mas como publicaram, aí fica ruim, né? Fica repetido demais. Quem é que viu no YouTube o estudo? Não viu? Não viu? Ninguém viu? O que você fez, não? Podia fazer ele então. Ninguém viu? Bom, o tema de hoje é fidelidade espírita. Na revista O Reformador, no mês de março de 2015, Patrícia Carvalho escreve sobre fidelidade doutrinária. Diz ela que em visita a diversas casas espíritas, por vezes somos apanhados de surpresa pela constatação de inovações introduzidas no atendimento fraterno. As iniciativas são às vezes até compreensíveis, mas temos sempre de observar com acuidade do que realmente se trata. Todo movimento espírita, ele presume que há de existir uma fidelidade àquilo que foi ditado pelos espíritos mensageiros. Porque toda aquela preparação da doutrina espírita foi feita por Jesus no mundo espiritual. Então esse trabalho não foi um trabalho assim que de repente um espírito começou a falar ali, falar aqui e surgiu alguma coisa. Não. Foi um trabalho organizado. Criou-se uma equipe de espíritos, eles naturalmente tinham evolução bastante para isso, se organizou, se prepararam para trazer a doutrina espírita para nós. Tá? Então, por isso a doutrina espírita é considerada por todos nós o Consolador prometido. Aquele mesmo que Jesus disse que rogaria o Pai para enviar para todos nós. Então, não se pode interpolar, introduzir, modificar, desviar daquilo que foi dito pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e dos outros livros principais. Temos que sempre observar com acuidade do que realmente se trata. Pode tal prática ser qualificada como espírita? É a primeira pergunta que nós fazemos. Porque você vai numa casa espírita, chega lá e fala assim, aqui o salão vai ter a palestra aqui, mas no mesmo momento que a palestra está acontecendo, você pode ir saindo um a um aqui, para ir fazer acupuntura, tomar banho de luz, enfim, fazer um monte de outras coisas, que são terapias até modernas, né? Outras são mais antigas, mas que não tem nada a ver com doutrina espírita. Então são interpolação, são coisas que eles colocam, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não é aceitável. Tá? A gente entende, compreende quando a gente vai em algum lugar que tem isso, mas não é isso que a doutrina prega. Onde é que está escrito que tem que fazer terapia com luzes coloridas, ou que tem que tomar chá, né? Tem um centro espírita que um amigo meu fundou aí, chega lá, tem todo tipo de chá lá, então não está na doutrina espírita isso. São invenções, interpolações na doutrina espírita. Aí perde-se um tempo precioso desviando aquilo que é o principal, que é o conhecimento da doutrina. Então a primeira pergunta que temos que fazer é: isso aí está na doutrina espírita? Faz parte da doutrina espírita? Essa é a primeira pergunta. Com todo o amor do nosso coração, temos de entender que, porta dentro das casas espíritas, nossa prática de atendimento deve se pautar pelo pressuposto espíritas. Nosso discurso deve ser plenamente embasado pela doutrina que abraçamos. Então, a gente compreende, às vezes, entende, mas não é justificável. Porque vocês vão ver no decorrer dos estudos que o Kardec e os Espíritos recomendaram que isso não fosse feito. Nosso conjunto de atitudes
posturas e atos devem espelhar o Espiritismo com Jesus, nada além disso. Nossa irmã Patrícia Carvalho, que escreveu o artigo, cita uma exortação de Bezerra de Menezes. Diz Bezerra: acontece, porém, que temos necessidade de preservar os fundamentos espíritas, honrá-los e sublimá-los, senão acabaremos estranhos uns aos outros. Dentro da própria casa já pode ter dificuldade de entendimento. Uma pessoa chega numa casa, por exemplo, que tem acupuntura, fala: vou fazer um curso de acupuntura, porque eu quero trabalhar na acupuntura. E não está nem aí para o espiritismo, não está nem aí para a doutrina. Ela quer fazer um curso de acupuntura para na casa espírita trabalhar com a acupuntura, né? E assim são outras, massagem, etc., muitas coisas. Diz a articulista do Reformador: o que ora está em questão e merece um instante de nossa análise é que nem tudo que se aprecie, admite ou mesmo possa beneficiar alguém é espiritismo. Não estou falando que essas coisas são ruins, essas coisas podem ser muito boas, mas lá numa clínica, numa terapia, num consultório, não dentro da casa espírita. Tem gente que acha que não tem nada a ver, mas nós vamos ver aqui que as terapêuticas várias, milenares ou novas, antigas ou renovadas pelo mundo, que quais constituem tratamentos, há tratamentos diversos, orientais, ocidentais, esotéricos, místicos ou não, que podem ser praticados por quem achar que deva, mas que não são práticas espíritas e por isso não devem ser introduzidos no dia a dia da casa espírita. Em hipótese alguma, sob pena de confundirmos as pessoas, compuscarmos nossa doutrina muito amada e nos desentendermos uns com os outros, entibiando o ânimo dos trabalhadores da causa. A casa é necessária, mas a causa é muito mais importante. Então não é porque a casa é espírita, chegou aqui um terapeuta holístico aqui, então vamos criar aqui dentro um departamento de terapia holística. Não é isso, né? A casa é importante, mas a causa é muito mais importante. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, o Espírito de Verdade diz: homens fracos que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afastei o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Então, a doutrina espírita, ela é precisa. Já está aí com mais de 160 anos, se não me falha a memória, não é isso? 166 já, né? Então, e até hoje, nem a ciência, nem nenhuma outra filosofia, nenhuma religião conseguiu modificar um único ponto dessa doutrina. Kardec mesmo recomenda: se amanhã, em algum momento, a ciência disser alguma coisa que esteja contrário à doutrina espírita, mude este ponto e siga a ciência. Mas até hoje não aconteceu, mesmo com 166 anos, né? Então a gente não pode brincar com a doutrina que nós recebemos da espiritualidade, sob a orientação do Cristo, para fazer interpolações, para fazer modificações. Nós temos que ter fidelidade à doutrina. Sinto por demais, tomado de compaixão, pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes, transviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Então, quando nós tentamos fazer o espiritismo à moda da casa, cada um do seu jeito, comete-se erros e desvia do caminho, modifica aquilo que foi dito numa sequência. Diz ainda: crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Então são recomendações do Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo.
espírita, pode haver essa modificação que o senhor falou, de acupuntura, um outro tratamento, ou é a febre que induz, é isso que você tem que seguir? Não. Quando a Casa Espírita é filiada à Federação, às Alianças Municipais Espíritas, ela tem que seguir Allan Kardec. E seguir aqueles livros que nós vamos ver aqui, que pode ser orientadores da doutrina. Não pode fazer essas interpolações. Quando é feita e a Aliança Municipal ele fica sabendo que ele chama a direção, conversa, orienta que não faça isso, se insistirem, são desfiliados. Entendeu? Porque quem está afiliado à AME, as instituições estaduais e a federação tem que cumprir na risca aquilo que está escrito. No livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Humberto de Campos, no capítulo 6, fala sobre fidelidade a Deus. Um dos filhos de Zebedeu perguntou a Jesus: qual a primeira qualidade a cultivar no coração para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa? Olha a pergunta de Zebedeu a Jesus. Vou repetir. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa? Resposta: acima de todas as coisas, respondeu o Mestre, é preciso ser fiel a Deus. Ora, se nós acreditamos que a doutrina espírita é o Consolador prometido, que aquele que mesmo que trouxe para nós o Evangelho, que foi Jesus, estava na direção e no comando dessa orientação do Consolador prometido que é a doutrina espírita. Como é que a gente pode desviar disso? Como é que a gente vai fazer modificações? Não deve, né? Por exemplo, ao falar com Maria de Magdala, Jesus também realçou a importância dessa fidelidade. Quanto ao futuro, disse Jesus a Maria de Magdala, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e em seu coração e em toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo aquilo que está na lei, desde Moisés, depois passando por Jesus, por todos os profetas antes de Jesus, depois por Jesus, e agora com a doutrina espírita, toda a lei tem que ser cumprida, né? Todas as orientações têm que ser seguidas à risca, porque senão nós podemos nos confundirmos, né? Você vai numa casa espírita, é de um jeito. Você vai em outra casa espírita, é de outro jeito. Você vai numa reunião de quinta-feira, é de um jeito. Você vai na reunião é de outro jeito, cada um falando uma coisa. Não pode. Desde o princípio, Kardec falava da unificação, onde todos vão falar a mesma coisa, os mesmos pensamentos, ter as mesmas atitudes em relação a esse desenvolvimento pessoal, espiritual. Porque senão vira uma confusão, ninguém se entende, começa a se bater cabeça, né? Veja-se que o Cristo primeiro enunciou o dever de amor a Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. Este amor reclama o ser por inteiro, em sua profundidade, na medida em que envolve a razão, o sentimento e a própria essência da criatura. A nossa essência é espiritual, somos espíritos, né? Ou maior, conforme a tradução. Eu me perdi aqui, peraí. Da própria essência da criatura. E disse que se trata do primeiro e grande, ou maior, conforme a tradução. Então, o primeiro mandamento é o maior. Amarás a Deus, né, sobre todas as coisas, de todo o seu coração, esse é o maior mandamento. O segundo, quiser a seguir, enunciou o segundo, consistente em amar o próximo como a si mesmo,
dizendo que era semelhante. Muita gente pensa que nesse mandamento Jesus está dizendo que o primeiro, que o segundo é igual ao primeiro. Não é. O primeiro é o maior mandamento, é mais importante. O segundo é semelhante, porque não se pode amar a Deus se você não aprendeu a amar a si mesmo e ao seu semelhante. Então, para isso, e como diz lá o apóstolo, não se pode amar aquilo que não vê, né? É mais difícil. Então, se você conseguir amar o seu semelhante, você vai estar amando a Deus. Mas na medida que a sua compreensão de Deus for aumentando, você vai vendo que tem que ter uma diferenciação. Você tem que amar mais a Deus, né? E nós vamos ver isso aqui na sequência. A circunstância de terem sido apresentados no mesmo momento e entrelaçados sinaliza que um implica o outro, de modo que é impossível amar a Deus sem se amar o próximo e vice-versa. A pessoa fala, eu amo a Deus, mas não amo o meu próximo. Não tem cabimento. Eu amo o meu próximo e não amo a Deus, também não tem cabimento. Então, as duas coisas estão paralelas, fazem parte desse aprendizado. Contudo, não parece arbitrário vislumbrar uma certa hierarquia entre eles. O segundo mandamento, relativo ao amor ao próximo e a si mesmo, é semelhante ao primeiro, mas não é igual. Parecido, mas não idêntico. O amor a Deus prepondera por ser o primeiro e o maior mandamento. E aí, tudo bem? Em circunstâncias ordinárias, a distinção nem faz sentido, pois não se cogita que alguém ame o Criador e seja cruel consigo mesmo, ou com o próximo, ou com outras criaturas, ou que alguém revoltado com a vida e com Deus possa realmente ser útil ao próximo. Então nós temos que pacificar o nosso coração, temos que ter aceitação com as coisas da vida, com as dificuldades. Quer dizer, quando estiver feliz, o mesmo equilíbrio de quando você estiver passando pela aflição. O nosso coração não pode se alterar diante das circunstâncias da vida, diante das dores ou das alegrias, né? Então nós temos que procurar ter a paz no coração, aquela paz que Jesus falava, que não é a paz que o mundo dá, é a paz de Jesus, que ela é permanente, ela é duradoura e é sempre a mesma. Eu sei que isso é difícil da gente vivenciar, mas é um propósito que a gente vai perseguir, que a gente vai lutar, que a gente vai tentar para sempre manter essa paz interna, né? Essa compreensão do outro, esse amor a Deus, esse amor ao próximo, né? Então, são propostas que a doutrina traz, que o Evangelho traz, que a gente tem que perseguir, até que um dia a gente vai conseguir viver plenamente. Agora, se eu digo para mim, não precisa ser assim, pode ser assado, pode ser de outro jeito, quando é que eu vou conseguir? Por isso a fidelidade doutrinária, a fidelidade a Jesus, a Deus, ao Evangelho, é muito importante para que a gente esteja no caminho, né? Na direção certa. Aí um dia, no passar dos séculos, dos milênios talvez, nós vamos chegar lá. Agora, se eu vou para a direita, vou para a esquerda, cada hora eu estou pensando num jeito, estou interpretando um jeito, eu nunca vou chegar. Vou só atrasar a minha viagem, a minha evolução. Então, uma pessoa revoltada nunca pode ser útil ao próximo. Entretanto, em situações limite, essa diferenciação pode ser de capital importância, né? Joana de Cusa e todos aqueles que se tornaram mártires da doutrina, né, têm lições importantes para a gente. Vocês sabem que Joana de Cusa, ela era mãe de Divaldo, né? Divaldo Pereira Franco. E ela foi presa porque era cristã, tinha aceitado Jesus naquela época, numa dessas reuniões na Catatumba, ela foi presa, e foi presa ela e o filho adolescente, jovenzinho, que a acompanhava. E ela foi condenada, como todos aqueles ali, à morte na fogueira, né?
Então eles pegaram Joana, amarraram num poste, botaram lá a madeira, jogaram aqueles óleos que eles jogavam, né? Untavam as pessoas. E também no outro poste o filho. Mas Joana, ela era casada, né, se não me falha a memória, com um romano, né? Então ela tinha cidadã romana. E aí um oficial disse para ela assim: abjura esse Jesus, nega que você o conhece, que você o segue, que eu mando tirar você e seu filho. E ela só olha com compaixão, fala assim: eu não posso fazer isso, eu não posso negar o meu Jesus. Olha a fidelidade, não posso negar a Jesus. Eu tenho que dar testemunho da minha crença, das verdades que eu aceitei, de que o Cristo é um emissário de Deus, que a mensagem que ele traz é para nos ajudar a chegar lá, para a nossa evolução. Então ela não podia, por fidelidade a Jesus, por fidelidade ao Evangelho, negar a Jesus. Enquanto isso, o jovem Divaldo, né, agora, né, mas na atualidade ele era um jovem, ele disse assim: abjura mãe, se não abjura por ti, abjura por mim. E ela olha para o filho com compaixão e diz assim: não posso, né? Você não vai, mais tarde você vai entender por que eu não posso. Então, muita gente pensa que ela não usou com compaixão, mas ela foi fiel ao máximo. Nem para salvar o filho ela podia negar a Jesus. Então, a fidelidade ela tem que ser levada ao extremo, né? A gente não pode brincar com isso. Ela sabia que o filho, ao desencarnar, que ele não morreria, que ele continuaria vivo, e que mais tarde ele entenderia, como nós vemos hoje o Divaldo entendendo a mensagem de Jesus. E hoje eu tenho certeza que ele não tem nenhum problema com Joana de Cusa, né? E muita gente acredita que é Joana de Ângeles. Onde é que eu parei? Vamos lá. Aqui. Tal hierarquia pode ser vislumbrada na seguinte passagem do Evangelho: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Está lá em Lucas capítulo 14, versículo 26. Então, se você tiver que escolher entre seu pai e sua mãe e Jesus, você não pode falar: não, Jesus tem que ter em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Então, é claro que isso é difícil, né? Muito difícil, a gente está falando, mas Joana de Cusa preferiu não trair a Jesus, não abjurar a sua crença, do que salvar o próprio filho. Porque ela sabia que ele não ia morrer, ele ia continuar vivo. E aquilo seria uma lição muito importante na continuidade da vida dele, da evolução dele, né? Em algumas traduções, em vez de aborrecer, consta o verbo odiar. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, demonstra-se que a tradução correta seria amar menos. Então, quando a gente lê lá na Bíblia, lá, odiar pai e mãe, não é para odiar de verdade, né? É para amar menos do que você ama a Deus, que você ama a Jesus. É amar menos, ou seja, é preciso amar mais a ordem divina, revelada pelo Messias, do que a si mesmo, ou aos semelhantes, por preciosos que sejam. Então aí está a diferença dessa hierarquia. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Sobre o marido, mulher, filho, irmão, irmã, sobre a própria vida. O dia que a gente conseguir compreender, se fazer esse esforço de viver as verdades espirituais neste ponto, né, nós vamos estar alinhados com o Mestre, com o pensamento divino. Alguém aí está pensando assim: isso é muito difícil, isso não dá para fazer não. Se não der para fazer hoje, a gente vai se preparar para fazer lá na frente. Por isso tem várias reencarnações, né? Mas a gente tem que saber qual é a verdade, qual é a proposta para a gente estar
se alinhando, por fazendo o máximo que a gente puder. No Livro dos Espíritos, na questão 614, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, qual é a importância da gente entender essa fidelidade, essa doutrina, esse evangelho, essa mensagem? Porque nós só vamos conseguir ser plenamente felizes, já começar a partir de hoje, na medida em que nós formos fiéis a Deus, a Jesus, ao evangelho e à doutrina espírita. Quando nós tivermos para um lado e para o outro, não, isso aqui não dá para me fazer, isso aqui eu faço, isso aqui não, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não concordo. Tem gente que não concorda com Joana de Anjos, não concorda com Emmanuel, não concorda com Bezerra de Menezes, né? A gente tem que procurar se esses mentores disseram alguma coisa e nós não conseguimos entender, eu falo assim, eu não consegui entender, porque eu acho que ele não está certo. E eu já tenho uma proposta. Quando o Emmanuel diz alguma coisa, eu digo, se eu não entendi, eu digo, eu não entendi. O Emmanuel está certo, eu estou errado. O Bezerra de Menezes disse alguma coisa, se eu não entendi, aquilo ali é demais para a minha cabeça, para o meu entendimento, para a minha evolução, eu digo, eu ainda não entendi isso. Eu sei que amanhã, na próxima encarnação, em algum momento, eu vou entender o que eles estão dizendo e eles estão corretos. Por quê? Porque eles são mais evoluídos do que eu. Há uma distância na evolução. Então, eles não vão dizer uma coisa que eles não têm plena convicção do que estão dizendo. Eles vão dizer aquilo que é o certo, né? Como eu disse, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, não teve um ponto sequer desmentido ou modificado até hoje. 160 e poucos anos. Não sou eu que vou chegar e falar, isso aqui está errado. Nos primeiros anos da doutrina espírita, vários cientistas, pesquisadores, que até hoje são estudados nas universidades, foram contratados pela igreja para desmentir algum ponto ali, para desmascarar. E, na verdade, se tornaram espiritualistas e espíritas, quase todos eles. Aí, todos aqueles que tiveram boa fé, que foram investigar com consciência, né, com vontade de descobrir alguma coisa ali que pudesse desmascarar e não conseguir, se tornaram espíritas. Então, a gente precisa ter muito cuidado para que nós, aprendizes ainda, como diz o Paulo, né, estamos começando a entender essa mensagem, não se arvorar a querer modificá-la. Onde é que eu parei? Lucas. Aqui já foi. Disse Jesus: nem tudo o que clama pelo Senhor, nem todo o que clama pelo Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, terá plenitude íntima. Céu entende que isso é estado íntimo, né? Estado pessoal, estado de consciência. Mas o que faz a vontade de Deus? Então, nem todos que falam Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Conseguirá plenitude de consciência. Conseguirá aquela serenidade, aquela paz duradoura. Nem todos. Tem muita gente falando em nome de Jesus, mas pouca gente vivendo Jesus no dia a dia. A gente vê isso todo dia, né? Dentro da própria família, na televisão. Pessoas falam absurdos, né? Xingam, esbravejam, né? Outro dia eu vi um pastor falando, o cara imitou um pastor aí, o pastor excomungou, vai para os quintos, maldito, vai imitar não sei quem lá. O cara ficou num ódio ao vivo na televisão. Isso, depois o pessoal jogou isso na internet, está na internet pipocando até hoje aí. Como é que uma pessoa daquela pode falar em Deus?
Quer dizer, ele está muito equivocado, quer dizer, ele não consegue entender que aquele artista, aquele imitador, fez uma brincadeira, né? Estava curtindo, ou estava procurando um ganho, ganhar algum dinheiro com aquilo na internet, né? Pode ser até desrespeitoso com o pastor, ou com o espírito, com o palestrante, mas daí ele se revoltar não tem cabimento, né? Mas o que faz a vontade de Deus? A título de atender o mandamento do amor a Deus, não vale fórmulas e clamores. É preciso cumprir a vontade mediante a prática das leis morais. Então tem muita gente que canta hino o dia inteiro. Eu escuto o hino o dia inteiro. A pessoa chega lá cantando, esse celular ligado e canta junto o dia inteiro. Às vezes eu estou vendo televisão, passa a pessoa cantando o hino ligado. Aí eu falo, aí. Ou então é a televisão ligada o dia inteiro só na missa? Tem. A minha mãe não deixa desligar a televisão dela de jeito nenhum, fica o dia inteiro, de manhã até ela dormir, a televisão ligada lá no programa evangélico. Não. E muita gente pensa que isso é o bastante, entendeu? Muita gente pensa que isso é suficiente, né? Vou na igreja cantar, vou lá, canto, né? E isso aí está tudo bem. Mas esquece de que viver aquela verdade é mais importante. Não estou fazendo crítica aqui a pastor, nem espíritas, né? Nós estamos falando alguma coisa que a doutrina espírita trouxe para nós. Se a pessoa entende que daquele jeito está certo, mais tarde, né, mais lá para frente, ele vai descobrir também aquilo que nós estamos descobrindo agora. E que descobrindo e que nós estamos vendo que ainda é difícil para nós que descobrimos viver, né? Mas é um esforço que a gente tem que fazer, entender como é que a coisa funciona para poder viver. Então não adianta clamores, né? Preciso viver na prática as leis morais. Em circunstâncias normais, não costuma haver contraposição entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Contudo, quando surgem dificuldades, impõe-se ser fiel a Deus, sobretudo, fidelidade entendida no sentido de firmeza, de dedicação inalteráveis, no estrito cumprimento de suas leis. Tem-se aí a essência da fidelidade, constância nos momentos difíceis. Então tem muita gente que acredita em Deus, é fiel a Deus, pratica as leis divinas, pratica a caridade, até o momento que tem um revés na vida, né? Chega a notícia que morreu o filho, a pessoa se desespera, onde é que Deus estava, né? Por que Deus não protegeu o meu filho? Por que o meu filho? É uma dor terrível, a gente sabe. Mas mesmo diante dessas dificuldades extremas e dolorosas, a pessoa tem que manter a fidelidade a Deus. Tem que entender que as coisas acontecem quando tem que acontecer. É difícil? É. Mas não é momento de desespero, né? De se voltar contra Deus. Para depois se arrepender e voltar para o caminho. Então, é conhecer essas verdades, se preparar para diante de qualquer dificuldade, Deus está em primeiro lugar. Se apegar com Deus, para passar por aquele problema, por aquela dificuldade, sem revolta, né? Sobre isso. Estou falando que tem que manter fidelidade em Deus. Como ficariam os ateus? Os ateus são ateus por enquanto. Um dia eles serão cristianizados, serão evangélicos, entendeu? Vão seguir as leis que nós estamos seguindo. Nós já fomos ateus no passado. Hoje estamos aqui tentando viver, aprender para viver. Ou seja, a misericórdia um dia eu vou alcançar. Vai alcançar todos nós, né? São inúmeras as circunstâncias em que o amor a si mesmo e ao próximo pode dar margem a condutas equivocadas, tentadoras, mas com trágicas consequências. Então, a gente pode, diante de algum problema, de uma dificuldade, achar que a gente pode sair do caminho, que a gente pode se revoltar, ou que pode dar uma cacetada em alguém, um tiro em alguém. Pode achar, tem gente que acha. Ah, não, nessa circunstância, aí não, né, eu posso fazer isso. Não pode.
Eu sei que é difícil, né? A gente... Dá vontade de vir, né? Ele é legítimo defesa? É? Ele é legítimo Evangelho. Teve um personagem indianista brasileiro, né, que não me fale o nome, quem lembrar aí pode falar, que ele disse, um indigenista brasileiro, lá nos tempos passados, que ele dizia, matar nunca, morrer se preciso for. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Às vezes, para a questão de evolução espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual, para a gente cumprir a nossa missão, às vezes é melhor morrer do que matar. Nós demos um exemplo da Joana, né? Ela podia negar a Jesus para salvar a si mesma e o filho, ou para salvar só meu filho. Então vou negar de mentirinha, vou pegar uma mentira aqui que estou jurando, que estou negando, só para salvar meu filho. Eu acho que eu faria isso para salvar meu filho ainda, né? Mas Joana deu um exemplo aonde nós temos que chegar, qual é o grau de fidelidade que a gente tem que chegar. Né? Não estou falando que é fácil fazer, estou dizendo que o certo é fazer. Né? E nós temos que nos preparar para um dia ter esse grau de fidelidade a Jesus, ao Evangelho, a Deus. Então é bom a gente saber o que é certo para evitar o que é errado. Porque a gente só vai ser feliz quando a gente entender e viver plenamente. Então, felicidade absoluta vai ser essa compreensão maior, essa evolução espiritual, né? E nós vamos atingir o grau máximo aí de evolução no passar dos séculos, dos milênios, e vamos ser espíritos puros. E aí vai estar tudo bem. Aí vai ser a felicidade plena. Mas até lá a gente já conhece essas verdades. Jesus trouxe, Moisés trouxe um pouquinho, Jesus trouxe, os profetas trouxeram outras, né? Mas Jesus veio e trouxe de maneira patente. E a doutrina espírita é fiel ao Evangelho, é fiel a Jesus. Então nós temos que seguir o roteiro. Presenciar alguém muito amado padecer com doença terminal e ficar tentado a praticar a eutanásia. Quantos? Né? Pensa assim, eu vou aliviar o sofrimento do meu ente querido, do meu amor, né? Da pessoa que eu amo. Às vezes a própria pessoa está pedindo, né? Desliga o aparelho. Mas você sabe que você não pode fazer isso. Porque aqueles minutos que sejam finais é importante para aquele espírito. Se você abreviar, for lá desligar o aparelho, você vai, em vez de estar ajudando, você vai estar prejudicando. Né? É a mesma coisa da borboleta saindo do casulo. Vai lá e ajuda para ver. Você matou a borboleta, ela não vai, as asas não vão inflar, ela não vai abrir a asa e não vai voar. Né? Então a gente tem que entender essas verdades. Ou por acreditar que reencontrou um grande amor do passado e desertar do dever mediante traições ou abandonos da família. Então, às vezes a pessoa na juventude conhece uma menina muito legal, casa, tem filhos, lá na frente, porque ele foi apressado, ele casou com quem não devia. Lá na frente ele encontra o amor da vida dele, que está casado também, tem filho. E eles falam, não, isso aqui, que se dane o outro, né? Então não pode, são compromissos que a gente não pode renegar. Se os compromissos já acabaram, aí é outro assunto, né? Não estou abandonando ninguém está abandonando ninguém, aí é diferente, as pessoas têm o direito de ser felizes, de se encontrarem e de fazer uma outra união. O que não pode é você estando casado com filhos, o outro casado com filhos, você encontrar o amor da sua vida, abandonar tudo para viver esse amor. Quer dizer, da próxima encarnação tenha mais paciência, viva a sua juventude, né? Tenha certeza do que você está fazendo, para evitar uniões indevidas, né? Ou ainda, a pretexto de muito amar, criar os filhos por entre mimos, inculcando-lhes a ideia de que são seres apartados dos demais, são criaturas especiais, são mais do que os outros. Isso tem muito pai e muita mãe fazendo isso. O
filho pode tudo. O filho, né? Então indo até na escola bater em professor, né? Porque se a professora chama atenção, se dá uma nota baixa, vão lá reclamar. E o filho está em primeiro lugar. Não, tem que... Disciplina, né? Para evitar esses equívocos, é preciso o hábito de refletir sobre o amor a Deus, revelado na forma de respeito às suas leis. E onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Se cada um parar e perguntar, isso é correto, isso é certo, isso é justo, você vai ter a resposta. Não, isso aí não é certo. O amor ao semelhante nunca pode servir de desculpa para atos indignos. O afeto, apartado do respeito às leis cósmicas, ao atendimento dos deveres maiores, corre o risco de se converter em pieguismo ou irresponsabilidade. Então, é preciso amar, sim, é preciso ter uma dedicação muito grande aos filhos, né? Às pessoas que a gente ama, mas nós não vamos descumprir as leis por causa disso, né? Porque se ama alguém, não se pode furtá-lo dos deveres de trabalho, honestidade e esforço. Então, se você ama alguém, você não pode tirar dele o esforço, a dignidade, o trabalho, né? O esforço que ele tem que fazer. É necessário amparar e cuidar, mas nunca infantilizar. Quando um ser amado erra, auxiliá-lo para que assuma as consequências. Então, quando a pessoa errou, você vai conversar, você vai falar, você vai mostrar, para que essa pessoa um dia entenda. Se não é possível nesse momento, você se afasta sim, porque não dá para viver dessa maneira, né? Uma pessoa que não entende as coisas, é preciso se afastar. Mas nunca abandonar definitivamente. Mesmo de longe, você pode estar orando, envolvendo boas vibrações, para que Jesus, os amigos espirituais, possam atuar, para que aquela pessoa possa compreender aquilo que você já compreende. Fidelidade se origina do latim fides, que significa fé. Ter firme e inabalável convicção em determinados princípios. Fé e paz foram as expressões mais utilizadas por Jesus. Ter fé é ser fiel. Por essa razão, a doutrina espírita não prescinde da fidelidade daqueles que dizem amá-la, por ser o Consolador, o Espírito de verdade que recupera o desejo divino do Cristo de ver em cada seguidor de seus ensinamentos um expoente de fidelidade cristã. Então, a doutrina espírita, Jesus, os espíritos, nossos mentores, esperam que nós sejamos expoentes de fidelidade à doutrina e a Jesus. Se eu me furto a isso, se eu procuro levar na valsa, como dizem, né, fazer do meu jeito, a moda da casa, eu não estou cumprindo aquilo que é o propósito da doutrina. Para a gente entender ainda mais a questão da fidelidade, vamos lembrar Jesus diante de Pedro, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu o amo. Então pacifica minhas ovelhas. E Jesus volta e pergunta: Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. Ele: sim, claro que eu amo, Senhor. Ele fala: então pacifica minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: mas Senhor, claro que eu te amo. Jesus clamava por fidelidade, pela importância dela. Jesus queria ter a certeza de que Pedro aprenderia aquela lição. E logo em seguida Jesus diz para Pedro: antes da meia-noite, antes do galo cantar, me negará 3 vezes. Quer dizer, você pensa que é fiel, Pedro, você ainda não é fiel. Mas aquilo ali, Jesus sabia que Pedro ia fraquejar. Jesus sabia.
ele sabia de todas as coisas. Mas ele prepara Pedro porque ele sabia que Pedro, ao negar 3 vezes, ele sentiria uma dor imensa no coração. Ele teria um remorso grande, aquilo ali ia mexer com ele de tal maneira que ele ia, depois que Jesus aparece para eles ressuscitado, né? Jesus vai lá e fala, a morte não existe, vocês não precisam ter medo de morrer, né? Sejam fiéis até a morte, não precisam ter medo de morrer. A morte não existe. E com aquela lição anterior, aí Pedro assume aquela postura de pacificar as ovelhas, de unir todos aqueles irmãos, né? Fundar a Casa do Caminho e começa aquele trabalho de caridade e evangelização. E quando Pedro vai ser morto, vai ser crucificado, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não pede para não ser. Ele fala assim, eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. Então esse Espírito compreendeu o que é ser fiel de verdade. Ser fiel ao extremo, né? Com toda a força do coração e de sua alma. A fé, que é fidelidade, não prescinde da disciplina espiritual que nos possibilita viver com segurança. Então, a fé não prescinde da disciplina espiritual que nos possibilita viver com segurança. A disciplina não abre mão do estado doutrinário, do estudo doutrinário, para ampliar conquista do conhecimento libertador. Então, muita gente pensa, eu já sei a doutrina, já li 100 livros. Não sabe, né? A doutrina é muito extensa, tem muitos detalhes. A gente pensa que sabe, mas não sabe. Primeiro, nós devemos estudar as obras básicas. É recomendado que a gente estude primeiro todas as obras básicas. O Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e as obras póstumas. Se alguém ainda não leu, ainda não estudou um desses livros, volta lá, vai ler, porque são as primeiras obras que nós deveríamos ler. Depois das primeiras citadas, as mais de 400 psicografadas por Francisco Cândido Xavier. As obras também de Camilo Flammarion, de Leon Denis, de Gabriel Delone, de Ivone Pereira, as mais de 150 psicografadas por Divaldo, agora deve ser mais, as do Raul Teixeira, somando daria, esse estudo eu fiz já tem muitos anos, tá, gente? Daria mais de 600 livros. Lendo um livro por dia, desses que foram citados aqui, desses 600, que agora são mais, né? Nós levaríamos 50 anos para ler essas obras que são ditas corretas, fiéis ao Evangelho e a Jesus, a doutrina espírita. Então nós não precisamos ficar buscando obras que ninguém conhece, né? Vamos ler essas aí que nós sabemos que são aceitas em todas as casas espíritas. No livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, no capítulo 115, repara a quem serves, porque se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Então, se nós já recebemos as primeiras lições, se nós já começamos a compreender o Evangelho, nós temos que ser portador dessa luz. Como é que a gente vai ser portador? Você tem que ser orador espírita, né? Tem que ir para a praça pública? Não. Temos que viver dentro de casa, no trabalho, na via pública. É vivendo que nós vamos ser portador dessa luz. Conclui-se que o amor a Deus precisa preponderar-se em todas as ocasiões, por se tratar de um roteiro de felicidade a ser observado, em proveito próprio e do semelhante. Em última análise, o dever de amar a Deus traduz o imenso amor de Deus por suas criaturas, em sua perfeição. Ele que de nada necessita, deseja que seus filhos o amem para que sejam felizes. Muita gente pensa que Deus precisa da gente. Não, nós é que precisamos de Deus. Ele quer que a gente aprenda as lições, que siga Jesus,
tenha consciência do Evangelho para que nós possamos ser felizes. Porque Deus já é feliz, Ele é Deus, né? Ele não precisa de nós é que precisamos de Deus. Ao ser fiel a Deus, ao cumprir estritamente os seus mandamentos, mesmo por estar por entre sacrifícios, o homem nada mais faz do que assegurar a própria felicidade. Quando eu fiz esse estudo, a doutrina espírita estava fazendo 158 anos, o Livro dos Espíritos, já está 166, então já tem 8 anos, né? Então, em 166 anos de doutrina espírita, a ciência só faz colaborar com o que está dito. Precisamos estar verdadeiramente convencidos de que os apontamentos de Allan Kardec prosseguem atual e sem necessidade de novidade. No Livro dos Médiuns, na questão 230, a advertência de Erasto: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então, olha o que o Espírito Erasto está dizendo lá no Livro dos Médiuns. É melhor rejeitar 10 verdades que aceitar uma falsidade, uma teoria falsa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a fidelidade na doutrina. Diz Emmanuel: em toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Espiritismo é cristianismo redivivo. Dizer sou espírita é a mesma coisa que dizer eu sou cristão. Temos 1 minuto. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Quem é que se propõe a ser fiel a partir de hoje?